Seja bem-vindo à nossa madrugada de oração. Ouça essa canção. O Espírito Santo de Deus falará profundamente ao teu coração. Ouça essa canção, Caminho do Deserto, nesta versão. Ele é a nossa luz na escuridão. É o nosso Deus. Vamos adorá-lo nesta madrugada de oração. No deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Estás aqui, te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Ele está aqui, Ele está aí nessa noite, nesta madrugada de oração, visitando a sua vida. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Oh, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Nós te adoramos, Deus. Deus de milagres. Esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Aleluia. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Aleluia. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus de promessas. Ele abre um caminho no deserto e Ele é a luz na escuridão. Eu disse numa live que fiz rapidamente à tarde que eu estaria ministrando sobre a palavra que Deus trouxe para a minha vida hoje. Quando Deus me fala a respeito de orar na hora nona, às 3 da tarde, foi uma direção do Espírito Santo de Deus. E eu recebi uma palavra. E essa palavra se encontra no livro de Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 6, que nos diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. A hora nona é 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e
e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. Verso 7. E pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Glória a Deus. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Nós estamos falando esta semana sobre que em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Porque naquele dia, naquele exato momento, Pedro e João subiam ao templo exatamente na hora da oração, que era a hora nona. Qual era a hora da oração? A hora nona, 3 da tarde. Mas logo naquele dia, naquela hora, estava ali um homem aleijado de nascença. E naquele momento, naquele encontro de Pedro e João, aquele homem ficou olhando para Pedro e João, esperando que eles dessem a ele uma esmola. Na porta do templo chamada Formosa. E ali estava aquele homem esperando uma esmola. E Pedro e João estavam indo orar. E Pedro então disse àquele aleijado de nascença, que estava na porta do templo pedindo esmola: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o que acontece ali, um milagre extraordinário acontece. Aquele homem aleijado de nascença, ele levanta e anda, ele firma os pés e ele levanta, dá um salto e ele anda e ele entra com Pedro e João no templo. Entenda que os propósitos de Deus, eles são perfeitos. Naquela hora, naquele dia, estava aquele homem ali aleijado de nascença, quando entra Pedro e João, indo orar, e se depara com aquele homem que tinha uma grande necessidade, que precisava de um grande milagre. E aquele homem esperava uma esmola, mas Pedro olha para aquele homem e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que eles deram àquele homem, aquele aleijado? Muito mais do que prata, do que ouro, a cura, o milagre, na verdade um milagre extraordinário, porque ele era um aleijado de nascença. Então os propósitos de Deus, eles são muito maiores que os nossos propósitos. Os propósitos de Deus, ele não, muitas vezes não é compreendido pela mente humana. Mas os propósitos de Deus, quando paramos para pensar, Deus, ele não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas certas. Ele sabe o que ele faz e como ele faz. E Pedro e João, indo orar na hora nona, 3 da tarde, são usados poderosamente por Deus para realizarem um milagre extraordinário. E os propósitos de Deus
eles são direcionados segundo a vontade de Deus. E em tudo Deus tem um propósito. Naquele dia, naquela hora, tinha que ser naquela hora. Tinha que ser daquele dia, daquele momento, daquela forma. Aonde ali, aquele homem que havia nascido com aquela deficiência, experimenta de algo que ele nunca esperava, de um milagre extraordinário. E hoje, um pouco antes das 3, o Espírito Santo me incomoda e fala comigo, e eu ouço uma voz muito suave falando aos meus ouvidos, que era para a hora nona, às 3 horas da tarde, orarmos por proteção, livramento e milagres. E eu creio que aqueles que receberam a mensagem pela minha linha de transmissão do WhatsApp, muitos me responderam, oraram naquele momento, e eu creio que Deus trouxe livramento, proteção e milagres sobre a sua vida e sobre a sua família. E nós estamos falando sobre em tudo Deus tem um propósito. Olha como Deus faz. Aquele homem aleijado na porta daquele templo chamado Formosa, e ali chega Pedro e João, e ele estava à espera de uma migalha, de algumas moedas. Mas o que ele recebe é muito mais do que isso. Ele recebe o inesperado, o inexplicável, o milagre extraordinário. E ele se levanta e anda. E ele entra no templo com Pedro e João para louvar e glorificar a Deus. E todos ali sabiam quem era aquele homem e viram ele no templo, orando e adorando o Senhor. Olha como em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. O que Deus faz na nossa vida, primeiro traz um benefício para nós, além do que imaginamos, como aconteceu com aquele homem. Ele imaginava ganhar de Pedro e João algumas moedas, mas ele recebeu muito mais do que prata e ouro, aquele grande milagre inesperado. Primeiro, nós é que somos visitados então por Deus quando Ele tem um propósito na nossa vida e Ele faz algo extraordinário na nossa vida. E segundo, Ele faz para que o nome dEle seja glorificado através de nós. Ele faz em nós e Ele faz através de nós. E ali Ele fez na vida daquele homem aleijado de nascença um grande milagre extraordinário, mas fez através dele também o nome do Senhor ser glorificado, ser exaltado, ser engrandecido, porque todos o conheciam. Então entenda que tudo que Deus faz é com um propósito. Ali João e Pedro e João, naquele momento, naquela hora exata das 3 horas da tarde, se depara com aquele aleijado, aonde o milagre acontece e o nome do Senhor é glorificado naquele dia. Em tudo Deus tem um propósito. E hoje a palavra que eu recebi acerca disso é que existe um portal de Deus aberto no céu na hora nona, às 3 horas da tarde, de milagres. E eu creio nisso. E eu creio nisso. Que não foi por um acaso que o Espírito Santo então me incomodou na tarde de hoje, exatamente 3 horas, para clamarmos por proteção, livramento e milagres. Inclusive, nós começaremos um propósito a partir da semana que vem, além de orar de madrugada, às 3 horas da tarde.
Foi um rema de Deus hoje para a minha vida, essa direção dada pelo Espírito Santo e a confirmação através dessa palavra que eu recebi hoje à tarde. Aonde nesta palavra tão rema de Deus confirmou aquilo que o Espírito Santo havia me revelado. A pastora Clarinda está lá em Uberlândia em tratamento e ela me enviou essa palavra logo que mandei para ela a direção que Deus estava me dando para orarmos 3 horas da tarde. E refletindo sobre isso, nós já fizemos outros propósitos em orar na hora nona, tempos atrás. Mas confesso que hoje, quando fui impulsionada a isso, eu nem me lembrava que 3 horas era a hora nona e nem me lembrava desse texto específico aonde Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa, operam um milagre extraordinário. E eu quero te dizer que 3 da tarde também é o momento aonde você se conecta diretamente ao trono de Deus para que o milagre extraordinário aconteça na sua vida. Esse foi o rema que eu recebi hoje à tarde para a minha vida. Então creia que aqueles que oraram hoje 3 horas da tarde, Deus trouxe livramento, proteção e milagres. E a palavra desta semana é que em tudo Deus tem um propósito. Entendemos nesse texto que lemos que o propósito de Deus em levar Pedro e João ao templo naquele dia, na hora nona, foi um milagre extraordinário na vida daquele homem que a Bíblia não cita o nome, mas diz que ele era aleijado de nascença. Ali foi marcado um encontro pelo próprio Deus, estava no relógio de Deus, que Pedro e João chegassem naquele exato momento para não dar apenas migalhas àquele homem, mas dar muito mais do que prata, do que ouro, o milagre que ele nunca imaginava que um dia ia alcançar. Então entenda, quando Deus tem propósitos na nossa vida, Ele faz tudo certo, na hora certa, no tempo certo. Amém? E eu quero orar por você, né? Para aqueles que clamam e milagres acontecem, um portal específico para milagres serem realizados. E que cada um que está assistindo essa live possa entender nesta madrugada de oração que em tudo o Senhor tem um propósito, o Senhor tem o tempo, a hora, o dia para fazer aquilo que tanto precisamos e que nem imaginamos que um dia íamos alcançar, como foi na vida daquele homem que era aleijado de nascença. Eu quero profetizar que os propósitos que Deus tem para a sua vida, eles vão se cumprir. Ele tem o dia, a hora marcada para realizar na sua vida tudo o que você precisa. Por isso, não se desespere, porque em tudo Ele tem um propósito. Ó Deus, eu quero orar neste momento por todas as pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, sobre cada vida. Seja curado, receba um milagre aí onde você está. Qualquer que seja a sua enfermidade, receba a cura, receba um milagre nessa madrugada de oração. Ó Deus, eu clamo pela vida da pastora Clarinda, como temos clamado todos os dias. Deus, que o Senhor opere um milagre extraordinário na vida da pastora Clarinda, eliminando toda a célula cancerígena do seu corpo, operando um milagre extraordinário. Eu creio e eu profetizo, pastora Clarinda, o seu milagre chegou, o seu milagre chegou, em nome de Jesus. Se você está triste, angustiado, ansioso, ansiosa, com depressão, eu profetizo a cura nas tuas emoções, que a paz que excede todo entendimento possa encher o teu coração.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Por isso Pedro e João chegaram na hora nona, às 3 horas da tarde, aonde o portal de milagre está aberto no céu, onde milagres são liberados. Por isso, ore também às 3 da tarde, nesse tempo. E Deus tem o dia e a hora marcada para fazer na sua vida o que você precisa, ou aquilo que talvez você não imaginava que um dia ia alcançar. Como aquele homem aleijado de nascença, talvez nunca passou pela mente dele que um dia ele fosse andar. Assim, Deus vai fazer os milagres que você precisa. Deus vai fazer o que você precisa. Entenda que em tudo Deus tem um propósito. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando a você que estamos no projeto Compaixão, onde estamos recolhendo quilos de alimento e cestas básicas. Se você não puder dar uma cesta básica no valor de R$ 51,50, você pode dar 1 quilo de alimento colaborando com o nosso projeto para que possamos abençoar mais famílias que estão necessitadas na nossa cidade. Você pode também colaborar doando roupas, agasalhos, para podermos então abençoarmos estas famílias. Nos ajude, participe desse projeto, onde estamos levando o Evangelho das duas mãos, levando Jesus e o alimento àqueles que precisam. Aí onde você está, seja em Itaiobeiras, seja aqui na região, em outra cidade, estado ou até outra nação. Se você quiser colaborar conosco, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Este é um tempo de solidariedade, onde nós vamos prestar a nossa solidariedade, onde nós vamos levar compaixão ou nos compadecermos, sentirmos aquilo que Jesus sentiu, compaixão das pessoas. E eu te convido a levar o Evangelho das duas mãos. Eu e você podemos fazer muito mais. O pouco que eu tenho, o pouco que você tem, vai ajudar a muitas pessoas, a muitas famílias nessa cidade. Vamos nos unir, porque juntos nós somos mais fortes. Temos a nossa prefeitura, a Secretaria de Assistência Social ou o Departamento de Assistência Social, através dos CRAS, que estão fazendo esse trabalho também, atendendo as famílias com cestas básicas. Parabéns, nosso prefeito Danilo, nosso vice-prefeito Vitor Hugo Teixeira, a nossa secretária de Assistência Social, nossa primeira-dama Fernanda e demais funcionários da assistência que estão realizando esse trabalho. Mas nós não podemos esperar só por eles. A necessidade é muito grande. Então nós estamos fazendo como igreja, como pessoas, como cidadãos. Faça também a sua parte. Ajude pessoas. E se você quiser, participe conosco do projeto Compaixão. Contamos. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e um beijo no seu coração. E eu creio que nós vamos vencer, que essa pandemia vai passar e um novo tempo vai chegar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.